RFI convida. Adriana Brandão. O premiado escritor Julian Fuchs é o nosso convidado de hoje. Julian, é um prazer te receber aqui nos estúdios da RFI. Um prazer estar aqui com você, Adriana. Obrigado pelo convite. Julian, você veio à França para lançar a tradução do seu livro A Resistência no Salão do Livro de Paris e também na Primavera Literária. A Resistência, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2016 e o Prêmio Saramago em 2017, é o seu quarto livro, mas é o primeiro que está sendo traduzido para o francês. Mais um reconhecimento, Julian? Sem dúvida, né? E mais uma oportunidade de alcançar leitores, que esse tem sido talvez o principal diferencial desse livro em relação aos meus anteriores, né? Uma repercussão maior, um acesso maior e um diálogo maior que se criou com diversas pessoas a partir dessa publicação. Julian, o livro em francês se chama Ni partir, ni rester, nem ficar, nem ir, que é uma referência ao seu questionamento ao resistir, ao ato de resistir, a essa ambivalência da resistência. Bom, por razões históricas, o título teve que ser transformado, né? La Résistance, em francês, aqui na França, tem um significado completamente distinto, teria uma outra conotação que não era possível evocar, não era desejável evocar. Então, eles sugeriram na prática esse Ni partir, ni rester, que seria uma referência a um verso do Juan Gelman que aparece no livro, nem ir nem ficar, aprender a resistir. E eu acho que tem justamente, é interessante porque ele traz algo da ambivalência possível da resistência. A resistência tinha uma vontade de falar de muitas resistências, não só a resistência à ditadura militar, mas a resistência ao convívio familiar por parte desse irmão adotivo, que é o cerne, o centro do livro, a resistência do narrador em contar essa história. E o nem partir, nem ficar, nem rester, nem partir, nem rester, também traz algo do movimento comum desses personagens, né? O narrador que não sabe se entra ou se fica fora do quarto do seu irmão, não consegue de fato acessar aquele quarto, titubeia e hesita sempre diante, por exemplo, do apartamento dos seus pais ou de um museu da memória das avós. Isso em Buenos Aires? Isso tudo em Buenos Aires é uma situação que de fato nos coloca numa posição de complexidade, e é disso que eu estou falando o livro todo, né? Um não poder dizer, mas precisar dizer, não poder falar da questão da adoção tão francamente, mas ser necessário falar dessa questão, não poder referir a história de luta dos pais, mas se sentir impelido a referir essa história. Então, essa resistência do movimento me parece muito bem representada nesse título. Okay, vamos explicar aos ouvintes. Julian, você nasceu em São Paulo, mas seus pais são argentinos. O livro é baseado na história da sua família. Os seus pais saíram da Argentina fugindo da ditadura militar e foram se exilar no Brasil em 1976. Autobiografia, autoficção ou um gênero híbrido? Eu diria que está bem próximo do que a gente tem chamado de autoficção mesmo, né? São elementos autobiográficos evidentes, né? É essa a história que eu estou evocando e muito pouco alterada de maneira geral, né? Mas a ficção se constrói mesmo assim, né? Na tentativa de recuperar essas histórias, o ato de construir com palavras essas histórias é sempre uma deturpação, é sempre uma transformação. Então é impossível, pelo próprio resistência à noção de uma autobiografia objetiva, é impossível conceber esse livro como uma autobiografia. E também porque fala muito mais de outros do que de mim, né? A história é muito mais centrada na figura do meu irmão, como se fosse uma busca identitária dessa figura do irmão, da questão da adoção, desse passado que é preciso refletir, buscar, devassar. Em certa medida, buscar a história dos pais e buscar a história do irmão também para complexificar essas noções de identidade, né? Filho de pais exilados, uma pergunta que fica é: um filho que nasce durante o exílio de seus pais, nasce em outro país, é também um exilado?
Em que medida posso conceber em mim mesmo alguma argentinidade, tendo nascido no Brasil, mas vindo de família inteiramente argentina. Enfim, essas questões identitárias que não encontram respostas precisas, que, pelo contrário, são muito mais interessantes de se conceber na sua multiplicidade. No livro fica muito claro que a questão da memória, das lembranças, ela não é igual para todo mundo. A memória também é uma coisa construída. Claro, é evidente que a memória se constrói como um discurso também, que começa nos outros, um discurso que é, por exemplo, de uma sociedade como um todo, de um país construindo a sua própria história. E é também a memória dos pais sobre o seu passado, que é uma construção ficcional sobre esse passado. E quando me pus a reconstruir a história dos meus pais e a história do meu irmão, eu via que eu só podia reconstruir a partir desses discursos, a partir dessas vozes dos outros, né? Não é uma lembrança minha, não é uma coisa a que eu possa aceder diretamente. E mesmo quando são lembranças minhas, quando eu estou falando de episódios da infância, eu sei que isso já passou por uma série de reconstruções mentais, já comentários sobre esse passado, e me parecia muito mais interessante do que escrever uma história objetiva desse passado, de contar efetivamente como foi essa infância, refletir a partir de uma multiplicidade de interrogações, de indagações, de hesitações, refletir a memória pelo seu procedimento mais básico, que não é feito de nenhum fator objetivo, pelo contrário, esse elemento mais complexo mesmo. De uma forma muito lírica, o que é diferente de muitos dos livros que estão sendo publicados de ficção hoje no Brasil, que tem uma escrita mais seca, vamos dizer assim. O seu é muito lírico. Também tem isso, eu acho, uma aproximação a uma outra maneira de dizer as coisas, de uma outra maneira que não seja, de novo, essa afirmação taxativa de fatos, uma observação crua, nua, bruta das coisas como elas são. Pelo contrário, a compreensão de que as coisas nunca são, como elas parecem ser. Elas precisam ser nuançadas e compreendidas, e cada palavra diz uma parte do que elas são, mas deixa de dizer outra parte, e é preciso buscar, assim, com palavras muito mais alusivas, e assim se fazendo mais líricas, a expressão desses fatos. Juliano, uma coisa que surpreende é que seus pais saíram da ditadura argentina e foram se exilar no Brasil, que vivia uma ditadura, correndo risco. E ficaram. Na verdade, também algo que o livro mostra é justamente uma certa vaguidão nessas decisões de vida, como as coisas não são tão pré-determinadas assim. Eles saíram temporariamente, eles fugiram da Argentina pelo Uruguai e foram cair no Brasil, onde um tio meu já vivia desde antes da ditadura. E a proposta era também só um lugar de passagem. Dali eles seguiriam para outros pontos. Meu pai queria ir para o México para continuar a luta e a militância lá, e minha mãe queria ir para a Espanha para tranquilizar algo da vida e retomar os planos, por exemplo, de constituir uma família maior. E como eles não se decidiram, eles foram ficando. E o Brasil surpreendeu sendo uma terra muito mais acolhedora do que pareceria, sendo ainda uma ditadura. Eles foram muito bem recebidos lá. Eles eram um produto valorizado, que é o psicanalista argentino, e começaram, e houve uma recepção calorosa da parte de diversas instituições brasileiras em relação a esses exilados. Contraditória também, como o Brasil sempre é, porque havia uma repressão forte, inclusive com os exilados, né? Havia troca de informações entre os regimes ditatoriais e eles estavam em listas da Operação Condor. Então, tinha uma complexidade, tinha um risco de estar onde eles estavam. De qualquer forma, o Brasil acabou sendo uma experiência completamente diferente de exílio para eles. Isso era uma coisa que eu tentei referir e dar conta em alguma medida no livro, porque o exílio geralmente é sentido como esse lugar frio, essa dificuldade, essa nostalgia extrema de tudo que se perdeu. E, pelo contrário, para eles foi um renascimento e uma possibilidade de alegria em um lugar imprevisto. Com essa história familiar, você quis resgatar a história com H maiúsculo? Acho que não. Acho que a minha proposta era justamente perceber como não existe uma história com H maiúsculo, que história e histórias se entrecruzam, que há uma complexidade nessas relações, né?
O tempo todo me pergunto, enquanto eu escrevo, em que medida isto é uma história, isto é o que já se chamou de história, ou seja, aquilo que se inventa, e como essas coisas são muito menos diferenciáveis do que a gente tende a ver. Tanto na Argentina quanto no Brasil, livros de ficção sobre o período da ditadura militar estão sendo publicados cada dia com mais frequência, mas nos dois países o questionamento e a reação não é parecida, não é igual. Na verdade, são culturas muito distintas de formas de lidar com a memória e com a história do próprio país, né? A Argentina faz uma análise minuciosa do seu passado, insiste em olhar para aquilo que passou e refletir a si mesmo a partir desse olhar. Há uma infinidade de obras sobre o período da ditadura militar, de testemunhos. Houve um boom num momento de testemunhos sobre a ditadura militar, e de diversas formas isso refletia e se via refletido numa responsabilização efetiva dos criminosos das ditaduras militares. Que foram julgados. Que foram julgados, no caso, os generais, os responsáveis pelos crimes da ditadura na Argentina foram julgados, foram presos. Depois, de acordo com as circunstâncias políticas, a gente percebe como o presente sempre interfere nessa política do passado. Foram soltos e foram presos de novo. No fim das contas, Videla, o grande responsável, morreu preso. Ou seja, há uma justiça que efetivamente se concretizou na Argentina. No Brasil, a situação é muito diversa. A gente teve o que, no seu momento, teve muita importância, a anistia ampla, geral e restrita, mas que depois se tornou algo completamente infame, porque os crimes da ditadura ficaram completamente impunes. E parece que há um sentimento falso de conciliação nacional, uma proposta de que deveremos nos conciliar com o nosso passado do jeito que ele está, de aceitar que as coisas foram assim e pronto. E com isso a gente mantém intocados e percebe que acaba resultando numa reverberação constante desse autoritarismo. O autoritarismo do presente, do passado, retorna e reaparece com força no presente. Hoje a gente vê pessoas defendendo o retorno da ditadura militar, defendendo intervenção militar, como a gente tem visto no Rio de Janeiro. A gente percebe que há uma falta de reflexão sobre esse passado, que me parece também por falta de reflexão estética e formal sobre esse passado. Escrever sobre ele, retratar, por exemplo, em filmes esse passado, é uma forma de compreender e de querer que não retorne jamais. Julián, você como você acabou de mostrar, um escritor e um jornalista engajado. Você é crítico do atual governo, que você disse que ele é ilegítimo. Logo após o assassinato da vereadora Marielle Franco, que ainda choca o Brasil, você escreveu um texto pungente sobre essa morte que precisa ser dita em todo lugar possível. Eu te faço a pergunta que você fez: essa morte inaugura uma noite mais sinistra, ou se saberemos fazer dela o necessário amanhecer de um novo dia? Eu acho que essa pergunta persiste como pergunta, né? Não é possível encontrar de imediato uma resposta para ela. O que sei é que vinha havendo, penso no Brasil, uma espécie de torpor, uma anestesia pelas múltiplas derrotas, né? Desde da ruptura democrática, uma sequência de retrocessos, uma sequência de cassação de direitos diversos. E boa parte da militância se viu desbaratinada, incapaz de movimentação, tomada por um desalento. Sinto que a morte da Marielle foi um fruto desse desalento, né? A gente estava tão vulnerável que os outros se viram capazes de provocar uma atrocidade como essa, de realizar uma atrocidade como essa. Mas a gente não está tão morto quanto parece, né? Houve um renascimento, em alguma medida, nessa morte, que é essa movimentação generalizada, a volta de uma manifestação espontânea de vontade política, de disposição e de inaceitação de tudo que se vê.
Acho que, de fato, a gente não está vivendo no Brasil uma situação de domínio absoluto da direita e do conservadorismo. Pelo contrário, há uma esquerda para renascer, há uma resistência para ganhar força, e penso que um episódio como esse pode nos unir de novo. Muito obrigada, Julián Fuchs, por sua participação no RFI Convida. Obrigado, eu agradeço também estar aqui.